Como que você tem avaliado todo esse contexto do que tem acontecido, né? Se foi justificável, se não foi, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom dia, Letícia, Frederico, uma grande satisfação estar com vocês aqui no Tempo. Bom, o que eu tenho falado desde o começo da manhã, né? A gente tem que olhar com parcimônia, com calma, o que está acontecendo na Venezuela. Muitas informações chegam, né, nos últimos minutos. Agora mesmo acabei de receber aqui uma informação de que a vice-presidente Delcy Rodrigues não estaria em Caracas, estaria na Rússia, de que o governo Trump estaria também decidindo quem vai assumir o governo da Venezuela. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente olhar sobre duas frentes o que aconteceu em Caracas, o que aconteceu na Venezuela nesta madrugada. Primeiro, o que é fato, houve a queda do ditador Nicolás Maduro, houve a queda do seu regime, né, após, aí o segundo fato, a violação da soberania do território venezuelano. A Venezuela é um estado soberano, seja governada por um ditador como Maduro ou fosse um regime democrático, teve seu território violado e isso fere, portanto, o direito internacional, né? Ponto final. A partir dessas constatações, bom, agora a gente entra no campo da análise de cenários, o que pode acontecer daqui para frente. Me parece, Letícia e Frederico, que o grande objetivo do presidente Trump era tirar Maduro do poder, era prendê-lo, julgá-lo, condená-lo, né, tirá-lo do poder, porque, segundo Trump, Maduro seria líder de organizações de narcotraficantes, seria o grande responsável pelos cartéis que enviam drogas aos Estados Unidos. O presidente Trump, desde o ano passado, desde que assumiu o governo, tem adotado essa retórica, essa política de combate ao narcotráfico, né, justificando, inclusive, operações em outros países, como a gente viu agora na Venezuela. Um segundo ponto que a gente não pode desconsiderar também é o interesse norte-americano no petróleo venezuelano. A Venezuela é um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E a nova matriz energética do governo Trump justamente é baseada em petróleo. Então isso garantiria esse fornecimento de energia. E eu acho que um terceiro aspecto, para a gente entender o que está acontecendo, é também baseado na doutrina de segurança nacional divulgada pelo governo norte-americano no final agora de 2025, que coloca, né, reordena, digamos assim, as peças do sistema internacional, ou seja, todo o hemisfério ocidental, Américas, Atlântico e parte da Europa estaria sob controle, sob influência, sob tutela dos Estados Unidos, enquanto que as outras partes do mundo estariam sob essa influência chinesa e russa, ou seja, uma divisão do sistema internacional entre as grandes potências. Então, acho que esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Não tem como a gente prever o que vai acontecer posteriormente. Um dos cenários que a gente trabalha é que talvez tenha a manutenção de Delcy Rodrigues como vice-presidente, um governo de transição para um novo regime, realização de novas eleições, dar o poder a Edmundo González, que foi eleito ano passado e não foi reconhecida a sua vitória pelo então ditador Nicolás Maduro, a adoção de uma junta militar, de uma junta de governo transitória. Então todas as cartas estão na mesa neste momento. O que causa grande preocupação, Letícia e Frederico, é que um estado vizinho, fronteiriço ao Brasil, teve essa soberania, né, seu território violado por forças de um país, de uma outra nação. Isso é o que causa preocupação, né? Esse talvez seja um novo modus operandi do governo Trump daqui para frente. Professor Ibel, obrigado pela sua participação. Tem uma informação aqui também que a gente tem visto a mobilização de autoridades venezuelanas, principalmente da parte militar, mas há pouco o Ivan Gil, que é o chanceler, ele falou que quem continua governando a Venezuela é o Nicolás Maduro, né? Ainda que a gente esteja nesse momento de transição. O Donald Trump acabou de falar para a Fox News, né, que ele já está com o Maduro a caminho dos Estados Unidos e que foi uma operação que ele acompanhou diretamente, etc. Está sendo transportado para Nova York, segundo o presidente americano. Isso. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar, que eu gostaria que o senhor analisasse para a gente, esse vácuo político sendo ocupado nesse momento exato, né, no dia de hoje, pela parte militar do governo venezuelano.
Pelas informações que chegam, né, por exemplo, a CNN coloca agora, citando a Reuters, né, de que a vice-presidente Delcy Rodrigues estaria na Rússia. Esse é um fator também a ser considerado, né? Ela está na Rússia já buscando um asilo, voltará à Venezuela, então acho que esse é um fator importante. Porque a gente tem, de fato, um vácuo de poder, né? Não se sabe quem assume o poder. De fato, não é o ditador Nicolás Maduro, porque está preso, né? Não tem essa capacidade de exercer o governo da Venezuela como estava exercendo até então, né? O que me parece é que os Estados Unidos, né, pelo que a gente acaba de ver aqui também, citando a Fox News e outras agências internacionais, é que o governo Trump talvez não tenha pensado ou não tenha deliberado sobre quem assumiria o governo, né? Outra questão que chama atenção, aparente não resistência militar venezuelana. Foi uma operação que os norte-americanos conduziram, invadiram o território venezuelano, lançaram bombas, né, talvez para até desmobilização dos militares venezuelanos, capturaram Maduro, mas a gente não viu quase nenhuma resistência das Forças Armadas venezuelanas. Então, acho que uma outra pergunta, a gente tem mais perguntas do que respostas neste momento, é quem está comandando as Forças Armadas venezuelanas, porque a gente sabe que existiam militares de alto escalão que eram opositores a Maduro, mas não deixavam isso claro, com medo de alguma represália, né, e que talvez poderão tomar o controle. Então, eu acho que tudo isso fica em aberto nesse momento. Eu estou apostando muito nessa coletiva que a gente vai ter agora, às 13 horas, horário de Brasília, 11 horas, nos Estados Unidos, né, com o presidente Trump, para saber, de fato, quais são os próximos passos, quais eram os objetivos norte-americanos, e saber o que vai acontecer na Venezuela. Para concluir também meu raciocínio, eu acho que uma grande preocupação é a questão de uma possível guerra civil na Venezuela. Se a população for às ruas, pegarem armas em defesa de Maduro, isso pode escalar, sim, para um conflito interno, e que aí sim traz a grande preocupação do Brasil, né? Um fluxo de refugiados, um fluxo de imigrantes para o Brasil, e que isso poderia sobrecarregar, né, o nosso sistema de acolhimento de imigrantes lá no estado de Roraima, na região norte do Brasil. Professor, você falou sobre essa questão da capacidade de resposta, né, do governo venezuelano diante desses ataques. Eu comecei, inclusive, o programa de hoje perguntando para o Fred, né, porque me chamou bastante atenção, porque a gente viu ali as explosões, mas a gente não viu alguma reação, né, do governo venezuelano, se isso seria uma omissão ou se seria ali falta de capacidade, inclusive militar, da Venezuela. Mas queria chamar a atenção para um outro ponto. O senhor já mencionou isso, que algumas agências internacionais têm mencionado que a vice-presidente da Venezuela não estaria na Venezuela, mas sim na Rússia. E nesse contexto, né, a pergunta que eu tenho para poder fazer para o senhor é se tem alguma possibilidade de intervenção ali da Rússia para a Venezuela, né, por conta dessa questão ali da vice-presidente. Olha, Letícia, me parece, até pelas primeiras notas que o governo russo emitiu, né, condenando a violação da soberania, pode ser que nós tenhamos algo semelhante ao que aconteceu na Síria, quando o então ditador Bashar al-Assad caiu no final de 2024 e foi para a Rússia. A Rússia não interviu na Síria naquele momento, apenas deu asilo ao ditador Bashar al-Assad. Pode ser que o mesmo aconteça com a Venezuela. Aquele encontro que Putin e Trump tiveram no Alasca em agosto do ano passado não foi para tratar de amenidades, não foi para tratar apenas da Ucrânia. Certamente a questão Venezuela entrou em debate. Acho que um outro aspecto também é a questão da China. Se a gente olhar o Instagram de Nicolás Maduro, a última postagem dele foi horas antes da incursão militar norte-americana e era justamente um encontro com emissários do governo chinês. Me parece, neste momento, que Rússia e China vão entrar muito na lógica da questão da defesa da soberania territorial, da defesa da integridade territorial venezuelana, mas não necessariamente uma defesa da pessoa Nicolás Maduro. Sim, poderão dar algum tipo de suporte, algum tipo de asilo para integrantes do atual governo venezuelano, pode ser, mas eu não consigo prospectar nesse momento Venezuela e Rússia entrando em um conflito direto com os Estados Unidos na Venezuela para a defesa da soberania venezuelana. Em relação à questão da Síria, a gente tem uma diferença muito grande também, que na época o regime que esfacelou, houve a presença, o interesse da Rússia de se instalar na Síria, geograficamente ali, para ele ter um ponto de apoio dentro do Oriente Médio, ele acabou trazendo de volta Assad.
né? Nesse momento, a gente vê uma Rússia com muito menos interesse em se movimentar em direção principalmente aqui ao Caribe, onde tem interesses muito menores, e a China que não tem historicamente essa movimentação. A preocupação dela principal é a questão do mar na região do Pacífico, o mar do sul da China, né? Então, não imagino que nenhuma dessas duas potências que estão mais próximas no momento do Nicolás Maduro teriam a disponibilidade do contexto para fazer esse reforço, né, de dar uma sustentação interna, né, com mobilização, como ocorreu, por exemplo, na Rússia com a base de Latakia, né? Sem falar no Irã, que nesse momento tem problemas internos muito grandes, né, professor? Exatamente. Assim, os ganhos relativos, Frederico, para a Rússia e China intervirem na Venezuela seriam mínimos ou quase nulos, seriam mais ônus do que bônus para os dois países, né? E me parece que as duas potências meio que têm concordado com os Estados Unidos nessa questão de uma divisão hemisférica de poder, né? De novo, o ponto central, e acho que é um ponto que a gente tem que ficar atento no ano de 2026, começando oficialmente o ano agora, infelizmente com essas notícias, é que a grande região que a gente tem que olhar é para a Ásia-Pacífico, né? A questão da Venezuela, me parece que ela já está superado, né? Ou seja, os Estados Unidos irão exercer influência sobre um novo governo venezuelano, é uma região de interesse. Tem a questão de Cuba, mas Cuba é muito mais histórico, não me parece que Trump tentaria nenhum tipo de mudança de regime em Cuba, né, ali porque já tem o próprio embargo comercial, o próprio embargo econômico. Há sim uma presença militar russa em Cuba que não tinha na Venezuela, não na mesma densidade, né, então estariam as peças de novo se mexendo de acordo com essa divisão hemisférica do sistema internacional, né. Então, de novo, o grande ponto de interrogação é como será essa transição de poder hoje na Venezuela, se será pacífica, se será um golpe de Estado, se ocorrerão novas eleições, se Edmundo Gonzalez poderá assumir. Esse é o grande ponto de interrogação nesse momento. Professor, inclusive queria convidar quem está aqui nos acompanhando a deixar seu comentário, sua pergunta aqui na live para a gente poder fazer para o professor também, convidar quem está nos acompanhando a se inscrever, deixar seu like aqui e votar na nossa enquete. Professor, muitas perguntas aqui no comentário, vou trazer uma delas, inclusive que a gente já discutiu aqui, mas acho que é uma pergunta interessante para a gente fazer. Essa questão, né, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela termina com a retirada de Maduro ou pode haver uma escalada ainda maior? Citando o secretário de Estado Marco Rubio, a operação estaria concluída, né? É uma hipótese que sim, que o grande objetivo era tirar Maduro do poder. Agora, questão de minutos atrás, agências internacionais, a própria CNN e a Fox, citam Trump nominalmente, dizendo que está discutindo, está pensando quem vai assumir o poder na Venezuela. Bom, se isso não está claro, não descartaria a possibilidade de uma volta dos Estados Unidos para garantir essa transição de poder ou até mesmo colocar os militares dissidentes no governo da Venezuela. Então, eu acho que fica em aberto essa questão da presença dos Estados Unidos na região e é claro que causa preocupação para os países vizinhos, para os países fronteiriços, como a Colômbia, como o Brasil e os próprios países caribenhos.